quem não me conhece, meu nome é Vitor, eu sou um aluno daqui do segundo B e eu gostaria de apresentar esse projeto que eu denomino O que é Nosso por Direito. Só que antes de eu explicar tudo que eu quero falar aqui e antes de explicar o porquê eu escolhi esse nome, O que é Nosso por Direito, eu gostaria de primeiramente apresentar um vídeo para vocês. Que além, quando a gente fala de racismo, quando a gente fala de luta, de resistência, normalmente as pessoas estão mais atreladas a pensar que a gente só vai fazer algum cartaz, só vai fazer algum banner, só vai passar nas salas e falar, gente, tá errado, entendeu? Só que não, tem muitas outras maneiras, muitas outras ferramentas que vocês podem utilizar para lutar sobre uma determinada causa. Não só, por exemplo, a causa que eu vou falar aqui, mas sobre a causa que você mesmo luta, entende? E para mostrar essa minha forma, eu gostaria de apresentar primeiramente uma forma poética, que é primeiramente apresentando o vídeo que eu gostaria de lançar agora. Eu cresci ouvindo que gente como eu não tinha vez, e só quando eu saí da escola eu aprendi que descendo de reis. Você me julga possível de arrogância, sendo que não tem a mínima decência. Desconsidera minha militância e não vê que pretos se casarem com pretas é um ato de resistência. Orientais se unem, judeus se unem. Quando eu quero me casar com a mulher que perpetua minha cultura, vocês discutem. Usam minha herança de chaveiro, minha cultura de brinquedo, mas tomem cuidado que eu posso querer usar teu olho azul de amuleto. É legal ser preto, né? Quando se diz que amor não tem cor. Essa é a mesma construção social que sente por séculos a minha dor. Você pode pensar que casamento seja um assunto tão banal. Não pra mim. Quando uma criança preta aprende a se odiar desde o ensino fundamental. Porque que história é essa contada nos livros de história? Escrita por vermes e escória. Higienista, marqueteiro, oportunista, classista, racista. Meu corpo perfurado estampa a capa da sua revista. Desculpa de bala perdida, você engrossa a vista. Ainda quer que eu seja tipo Martin Luther King, só gosto do preto quando ele é pacifista. Se olhar na cara de sonso, pode achar que eu não tô pronto. Mas por senhor de engenho, eu era aquele preto que queimava o terreno e formava o quilombo. Já foi corrente nas canelas, roupa de trapo, chibata no couro. Hoje eu tô de tênis no pé, corrente de ouro. Mas isso tudo pra mim é lixo. Eu passei na luz por uma vez, se quiser eu passo de novo. Com cota ou sem cota, eu aumento minha nota e velo por cima dos antigos navios negreiros que hoje camburão e rota. Vocês não têm permissão pra pisar no meu terreiro. Porque aonde somos todos iguais, queria que meu caráter valesse mais. Mas se tocou dinheiro no bolso, vou pegar e põe minha mão pra trás. Eles confundem com uma automática e automaticamente atiram. Mais um preto aqui jaz. Enquanto eu estiver vivo, vocês não vão ter paz. Vou mostrar pra esses Ku Klux Klan como é que faz. Bom, o intuito desse projeto é mostrar pessoas que lutaram ou ainda lutam por essa causa, essa luta contra o racismo. Tanto é que você vai ver várias pessoas, tanto ativistas, quanto filósofos, quanto até mesmo políticos, que fizeram a história para a questão do povo negro, entende? E essa luta, ela faz parte de nós, porque essa luta faz parte de nós, e todos nós temos a capacidade de fazer algo. E além de manter nosso povo discriminado, eles querem nos manter calados. Mas como ficar calado com tanta injustiça? Como ficar calado com o nosso povo sendo violentado? Como ficar calado com cada dia mais nosso povo sendo assassinado? E nós, alunos, a gente somos a próxima geração. E não merecemos ser mais uma que o senso comum se tornou a ignorância. E a conscientização é a chave para usarmos, para abrir mentes fechadas. E cada ação de cada pessoa vale muito. E não é. Cada ação vale muito, mas não importa quem você é ou deixa de ser. E, bom, eu gostaria de dar um exemplo aqui, que cada pessoa que está aqui, na verdade, tem o desempenho e também tem a capacidade de fazer um projeto como esse aqui. E é esse assunto também que eu queria abordar. Mas, enfim, sejam bem-vindos à palestra do que é Nosso por Direito, Wakanda. E eu tinha escolhido esse tema por conta exatamente dessa palavra Wakanda, que normalmente as pessoas retratam mais a questão da ficção sobre o filme Pantera Negra e algo do tipo, só que a palavra Wakanda vem de uma língua denominada língua Kikongo, que é uma língua africana, que significa realmente o que é nosso por direito, ou aquilo que é aquele sentimento que a gente tem de algo nos pertencer. E para os negros é o desejo de ter realmente os nossos direitos bem mais valorizados, entende? E, bom,
Próximo. Para a gente começar a falar sobre o racismo, a gente primeiro tem que entender e diferenciar certos aspectos, que normalmente é diferenciar a injúria racial do racismo. Que a injúria racial nada menos é do que você ofender uma pessoa, ofender a honra dela por a questão da cor ou etnia. Você chamar a questão da pessoa de preta, chamar o cabelo de feio, entende? E essa questão tem uma diferença do racismo, por quê? Porque tem a questão das penas também. Tem a pena de reclusão para injúria racial, que leva de 1 a 3 anos de reclusão e corresponde à violência para quem cometê-la. Já o racismo em si é uma conduta discriminatória dirigida a um determinado grupo ou coletividade. Exemplo é você recusar ou impedir a entrada de negros em certos estabelecimentos. E o racismo, para muitas pessoas que ainda, eu acho que não sabem, ele é crime e é imprescindível e inafiançável. Só que, infelizmente, tem alguns casos que a nossa sociedade em si não leva em consideração ser um crime de maneira séria. Porque você se pergunte quantos casos de racismo que você vê que o pessoal teve como crime e foi inafiançável, entende? São muitos poucos casos. Um exemplo é uma SOS, uma ONG, que é a organização não governamental. Tem uma chamada SOS Racismo, que é de Belo Horizonte, que lá diz que 70% dos casos de racismo acontecem nas instituições escolares, seja pública ou privada. E só 20% desses casos têm uma consequência coerente, entende? Leva realmente uma consequência. Então, é muito difícil, infelizmente, na nossa sociedade, a gente ver as pessoas levando a sério isso. Mas, enfim, para a gente não ficar em algo muito genérico, que é só você diferenciar a injúria racial do racismo, o racismo é uma coisa um pouco mais aprofundada do que isso, um pouco mais, porque tem outras versões do racismo. Como, por exemplo, eu gostaria de trazer aqui um professor pela Universidade de Harvard em Direito Antidiscriminatório, Adilson Moreira, que ele publicou um livro que ele fala sobre outras vertentes do racismo, que, por exemplo, é o racismo recreativo. Que no livro dele, ele diz o que é racismo recreativo, onde Adilson Moreira afirma que o humor racista é um tipo de discurso de ódio. E, além disso, ele também aborda e tipifica vários tipos de racismo. Mas quando a gente fala que o humor racista é um tipo de discurso de ódio, as pessoas ligam aquelas questões de fazer piada, de fazer brincadeira. Só que as pessoas não levam muito a sério e falam, não, isso aí é só uma brincadeira suave, entende? Ou, às vezes, acham que quando a gente fala sobre racismo e fala sobre o quanto o povo ou a cultura negra foi discriminada, às vezes as pessoas acham que é só vitimismo. E tem uma frase de uma música que eu abordo muito e vem muito na minha cabeça, que não venha me dizer que isso é vitimismo. Não venha botar a culpa em mim para esconder o seu racismo, entende? Porque tem muitas coisas, tem muitas piadas que realmente machucam pessoas. E também na questão da TV e da cultura que passa na TV, às vezes a imagem e a representação do negro é muito ironizada, entende? Daí dá uma sensação, sim, de constrangimento. Um exemplo é... Eu não sei se vocês chegavam a assistir Zorra Total aqui, não sei, mas tem um personagem de Zorra Total que chama a Adelaide. E ela é uma pessoa que é muito ironizada. Ela chega a ter algumas características extremamente feias para aquele âmbito, para realmente ironizar a imagem do negro, entende? Então, se até na TV isso não é levado a sério, então imagine aqui na sociedade, no momento que a gente vive agora, entende? Então, isso sim tem que ser levado a sério, porque tem brincadeiras que a gente às vezes acaba esquecendo. A gente precisa de intimidade com a pessoa, para saber se ela gosta daquele tipo de brincadeira ou não, entende? E outro tipo de racismo que eu queria falar para vocês também é a questão do racismo aversivo, que é uma pessoa que ela é racista, mas tenta, de certa forma, não parecer racista. Então, de uma maneira sutil, ela faz piada, ela ofende, faz brincadeiras, só que ela não quer se envolver, nem socialmente, nem de maneira alguma com negros. E aí, mas ainda assim, como ela olha, ela fica quieta, ela gosta de ver uma pessoa, um negro, em uma situação de constrangimento.
E o Adilson Moreira, nesse livro, ele fala exatamente sobre isso aí. E as pessoas que agem pacificamente quando está acontecendo um episódio de racismo, por exemplo, até aqui na nossa escola, ou seja, em qualquer lugar, seu trabalho, seu meio de amizades, às vezes você ficar pacífico enquanto um crime está sendo cometido, às vezes você também pode ser pior do que qualquer outro racista, porque você está ajudando a naturalizar essa ideia de racismo. Entende? Mas, bom, para a gente explicar sobre mais aprofundadamente isso, eu gostaria de trazer uma frase da Angela Davis, que é uma filósofa estadunidense muito importante para a gente, na verdade, que ela diz que numa sociedade racista não basta não ser racista, você precisa ser antirracista. Mas o que de fato significa você ser antirracista? E por que ser antirracista? O que isso tem a ver comigo e o que isso tem a ver com vocês? Entende? Para a gente responder essa pergunta no início, a gente precisa voltar um pouco uns séculos atrás, que eu acho que vocês já estão familiarizados com a questão da Lei Áurea. Então a gente vai voltar lá. Porque a gente sabe que toda a nossa história, ou toda a história da colonização europeia nos continentes da América Latina, como por exemplo a África, a Ásia, está permeada pelo racismo. E, em resumo, os brancos eles se atribuíam a si mesmos uma missão de desbravar, civilizar e catequizar o povo. Então, tudo o que eles queriam para a gente aqui no Brasil era realmente impor a sociedade deles na nossa, como se a gente não fosse civilizado, entende? E no Brasil, essa realidade está presente desde os anos de 1500, poucas décadas antes da invasão portuguesa. E, inicialmente, as vítimas da servidão eram, na maioria, indígenas, mas aqueles que já tinham um pouco mais de dinheiro já recorriam ao tráfico de pessoas no continente africano. E acompanhando todo esse sistema econômico imposto pela colonização, quanto mais se ganhava com o pau-brasil, a cana-de-açúcar, o café, por exemplo, mais se crescia a presença de africanos submetidos a um cotidiano desumano, sem direitos e que durou séculos e marcou profundamente a nossa história. E por que a gente sempre tem que voltar nesse ponto e bater sempre nessa tecla quando a gente vai falar de racismo? Porque tem muita gente na nossa sociedade que acaba achando que o racismo ele é algo normal. Ou às vezes tem pessoas que nem acreditam que existe ainda racismo na nossa sociedade, entende? Então, a gente precisa entender a história do nosso país e como o racismo, a escravidão está presente nisso, entende? E para falar disso, tem a trajetória da exclusão que eu acabei de falar. E depois de mais de 300 anos, vem a Lei Áurea, em 1888, que foi imposta para proibir a prática da escravidão. Mas pensem bem, em 300 anos, quantos descendentes dessas pessoas estavam vivendo sob esse regime de tortura e exclusão, sem nunca ter acesso a direitos básicos? E o Brasil foi o país que mais escravizou africanos. Chegou a uma marca de mais de 4 milhões de africanos. E no censo de 1882, os escravizados chegavam a mais de 15% da nossa sociedade. Entende? E quando essa prática foi finalmente proibida, por último, em questão às outras nações, sim, o Brasil ele foi o país que mais escravizou e ainda assim foi o último a abolir essa questão. Essa multidão foi deixada à margem da própria sorte. E essa ser deixada à margem da própria sorte a gente vai abordar um pouco mais à frente. Mas... Acima de novo. Mas a gente precisa lembrar que toda a nossa economia, aquela economia que eu disse que foi imposta pela colonização, e nossa história foi construída em cima do suor e sofrimento dessas pessoas, entende? E em um sistema cruel de tortura e abuso. E por conta dessa herança histórica, até hoje, pessoas negras sofrem racismo por conta disso. E no cotidiano ainda. Às vezes é uma realidade que algumas pessoas acham que não acontece, mas sim acontece com muita pessoa. Não só com os negros também. Moradores de favelas, por exemplo, que foi uma situação que, após a abolição da escravatura, foi permeada. Que a gente, ou as pessoas que moram nas favelas, foram realmente jogadas para as margens, e sem direitos básicos de vida.
E o que qualquer pessoa de um senso bom conclui é que não dá para a nossa sociedade continuar repetindo essa dinâmica. E testemunhar um crime diariamente, sistematicamente e estruturalmente e não fazer nada, ainda assim, para um crime é omissão e até cumplicidade, entende? E mais do que a gente esperar o poder público, cabe a gente, como sociedade, indivíduo, desconstruir essas ideias, entende? E o primeiro passo é você se informar e entender o que é racismo no Brasil e não negar de maneira alguma a existência dele. E esse sistema de preconceito também está impresso nos nossos atos cotidianos. E mudar essa dinâmica é um sistema muito poderoso. Só que, como por exemplo, tem pessoas que às vezes ainda, por mais que a gente fale, que a gente chega aqui, a gente chega e dá uma palestra, a gente levante a mão com o símbolo de existência, ou até mesmo a gente chegar conscientizando o mundo inteiro, ainda assim tem pessoas que vão permanecer na ignorância. Então é por isso que quando a gente fala de racismo, a gente não pode pensar que o racismo é uma luta individual, porque a luta pelo racismo não é individual, não é só eu que sofro sobre isso, não é só a Gabi, não é sobre qualquer pessoa que vive aqui que é negra e vive individualmente, é toda uma coletividade que é atacada, entende? Então é a coletividade em si que deve lutar contra isso. E com essa questão, umas reflexões que eu gostaria de abordar é vocês começarem a questionar os lugares que você frequenta. A nossa escola, por exemplo, o seu trabalho e o seu círculo de amizade. Se questione sobre a representatividade e o porquê pessoas negras estão tão ausentes nesses lugares, mesmo sendo mais da metade da nossa população. Se abra mais para conhecer sobre a história e a cultura do país. E se comprometa a não deixar situações de racismo sem uma consequência. E para responder a pergunta lá do início, a gente precisa ser antirracista, porque o nosso desenvolvimento como sociedade, como país e como indivíduo depende disso, entende? E, bom, voltando sobre aquela questão que eu queria abordar, que os negros, eles foram deixados após a abolição da escravatura, eles foram deixados à margem da própria sorte. Aí a gente entra sobre o racismo estrutural, que mesmo após a abolição, mesmo livres, os negros foram colocados na sociedade brasileira sem nenhum suporte. Pensa bem você viver na sociedade atual sem os direitos, pelo menos, da Declaração de Direitos Humanos, entende? Pensa você viver em uma sociedade que você é sempre discriminado e sempre jogado à margem da sociedade. E por conta dessa herança histórica, vinda de centenas de anos de escravidão, é que nasce o chamado racismo estrutural. E sem ter parâmetro de ir, com a sociedade, os lugares e as oportunidades ainda tinham um pensamento muito escravocrata e os negros ainda assim estavam tentando, mas como você tenta se erguer, começar do zero de novo depois de tantos anos de escravidão? Mas ainda para piorar, nessa época, começou o estigma de que negros eram preguiçosos e não gostavam de trabalhar, justamente por causa que o sistema em si ele ainda era escravocrata. E ele ainda assim calava a voz dos negros. E também não foram feitas leis para combater o abismo social causado pelas décadas anteriores. E a questão de leis naquela época era um parâmetro que seguia um pensamento muito europeu, que defendia os brancos, os cristãos e também até só os homens. Quando você vai estudar a história, você vê também que a sociedade, até ainda hoje, também é muito machista. E a única... Infelizmente, naquela visão, os europeus ainda assim eram as pessoas mais civilizadas, depois de tudo que eles fizeram pra gente e para outras pessoas, entende? E recém-libertos, os ex-escravizados foram morar em lugares onde ninguém queria morar, como os morros, formando as favelas, que eu tinha dito. E sem emprego, e sem moradia digna, mas ainda assim também sem condições básicas de sobrevivência. Mesmo depois de mais de 130 anos de abolição, ainda é muito difícil para a população negra ascender economicamente no Brasil. E mesmo os que conseguem, ainda infelizmente vão ter uma experiência de racismo para falar sobre isso. Só que ainda assim existem pessoas que acabam ignorando esse fato e ainda se mantêm na ignorância. Tanto é que uma experiência minha no meu trabalho, eu trabalho com emplacamentos de carro, meu chefe, ele olhou para mim e chegou, eu estava comentando sobre a palestra e tudo mais que eu ia dar, a exposição, ele chegou para mim e falou que a culpa do negro, ele ser discriminado, é realmente a culpa do negro.
entende? E, cara, você ouvir isso, você percebe que na nossa sociedade, ainda assim, tem pessoas que, infelizmente, vão se manter na ignorância em si. Então, é por isso que assuntos como esses, lutas de resistência, você levantar, como eu disse, pelo menos só um cartaz, ajuda muito, por conta que se você consegue converter pelo menos uma mente ignorante a cada dia, a cada semana, a cada mês, ainda assim vai ser muito para a nossa sociedade, entende? E estudos sobre essa desigualdade racial mostram que existe um sentimento de medo do branco ser comparado ao negro. E medo de ter as mesmas profissões e de frequentar os mesmos lugares que os negros. E o preconceito está estruturado da forma que está estruturada na base desse pensamento, entende? Então, quando a gente vai olhar sobre desigualdade, ainda assim tem esse medo que foi ainda também imposto desde aquela época dos europeus, entende? Tem uma questão que eu estava abordando também na aula de filosofia, que se questionava naquela época quais eram as sociedades que eram faladas que eram realmente civilizadas. Os europeus, os brancos ou os africanos, os negros, entende? Porque os europeus achavam que a gente não tinha essa forma civilizada de viver, entende? Mas ainda assim, existem vários povos na questão da África, por exemplo, os povos bantus, que na verdade é uma questão que é uma teia de aranha de povos, na verdade, porque os povos bantus não são só um só, são vários. E desde aquela época, antes mesmo da escravidão, os povos bantus, eles ainda assim tinham muito conhecimento sobre a educação, sobre estudo e até sobre a metalurgia, que é o estudo sobre a ferramenta de metais, entende? Então, eles sim também já eram muito evoluídos e estavam se desenvolvendo no tempo deles. E ainda assim tinha a questão dos europeus se acharem superiores e acharem que eram mais civilizados que isso, entende? E, bom, se ainda se questiona sobre essa questão da desigualdade, desde sempre, todas as pesquisas sociais e demográficas e os autodeclarados pretos ou negros, como você quer ser chamado, são a maioria na índices de analfabetismo, de desemprego e tem a menor renda mensal. Estatísticas de cor ou etnias produzidas pelo IBGE mostram em média que os brancos eles têm sim os maiores salários, sofrem menos com o desemprego e são a maioria entre os que frequentam o ensino superior. E isso poderia só ser resolvido como uma adoção de políticas públicas, que visam reparar aqueles que foram sistematicamente marginalizados e excluídos da sociedade. Só que, infelizmente, a sociedade, por conta do racismo estrutural, está naturalizando essa ideia, entende? Bom, como foi o caso das cotas raciais, que sim foi uma adoção de políticas públicas, mas a sociedade brasileira como um todo já naturalizou a nossa existência. Então, se questionem a falta de negros no legislativo ou judiciário, ou porque a maioria dos formados em cursos de medicina não são negros, e mesmo em um país de maioria negra, onde estão os altos executivos negros. E isso cai sobre a própria comunidade negra. Então, quando você olha aqui, por mais que o povo brasileiro seja marginalizado, quando você olha amplamente para pelo menos até a nossa escola, você vai ver a diferença de quantas pessoas brancas tem aqui em comparação às pessoas negras, entende? Você lembra, Vitor, quando a gente perguntou na pesquisa? Eu lembro. Eu falei, Vitor, pesquise quantas pessoas de origem negra ou afrodescendentes ou que se consideram negros numa escola com 350 alunos, por exemplo, ou professores ou funcionários. Em questão de 350 alunos, eu praticamente cheguei perto de um número que eu estava fazendo na janta, que as pessoas brancas que estudam aqui na nossa escola, ou até mesmo professores, ou até mesmo qualquer pessoa que tem uma profissão aqui dentro da escola, mais de 56% aqui são brancos. E o resto, que era a minoria aqui, são negros. Mas ainda assim, isso não faz sentido, certo? Por causa que na nossa sociedade tem a maioria negros. Entende? Então, essa questão do racismo estrutural, você não precisa nem de uma palestra para você observar isso. Isso aqui está na nossa própria sociedade. E se às vezes a gente começa a só parar e pensar e ver que isso realmente está errado, é onde que a gente começa a evoluir com essa questão. Entende? E, bom,
uma questão que eu gostaria de abordar também é que, além da precariedade do sistema prisional, se perguntem hoje quem na sociedade são mais vistos como os bandidos e quem são os que mais sofrem pelo aumento da população carcerária no Brasil. Eu conheço amigos negros, e até mesmo eu já tenho experiência de vivência com policiais que eram para ser as pessoas que defendiam a gente, mas essa mesma polícia são o que mais mata e também mais prende essa questão, e às vezes injustamente. Eu tenho um amigo que o primeiro enquadro dele, que ele tomou, foi com 10 anos de idade, entende? Por simplesmente estar indo para a escola. Então é uma coisa que a gente precisa sim reparar nessa questão. Só que ainda assim tem um questionamento, tem a ideia de, mas se eles se esforçarem, eles vão chegar lá, entende? Como se fosse possível você chegar no mesmo lugar, na mesma hora, saindo com muito atraso. Ou você acha mesmo que as oportunidades dadas aos brancos são as mesmas oportunidades dadas aos negros? Entende? Mas ainda assim tem questões de pessoas que falam que isso é vitimismo da nossa parte. Então não vem dizer que isso é vitimismo de uma pessoa negra que está falando sobre isso. Não vem culpar a gente por conta do seu racismo. Entende? E é preciso reconhecer que o racismo, ele existe sim, e ele está enraizado nas estruturas que formou essa sociedade. E porque essa luta não é só individual, essa luta é de todos. Porque, afinal, em uma sociedade racista, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. E, bom, eu falei do poema aqui antes, e eu gostaria de recitar uma poesia que eu tenho escrevido faz um tempo até, só que às vezes eu tinha até medo, até vergonha de expressar. Só que eu vi que quando você fica calado, você às vezes só fica naturalizando toda essa situação, entende? E a poesia, assim, na nossa sociedade, infelizmente, não está dando o devido valor para ela. Ela sim é uma luta de resistência muito forte, ela é uma ferramenta de resistência muito forte. E, bom, eu gostaria de ler a minha poesia. Será que eu posso? Deve. Muito bem. Eu já libero vocês a partir da minha poesia. E também, se quiserem visitar a exposição depois, fiquem à vontade, ok? Bom, ouça os tambores da libertação. Meu povo dança as batidas que afagam teu coração. Querem nos calar seres egoístas. Baco, atacaram nosso povo primeiro, somos a resposta, então fogo nos assista. A única prato que querem ver na gente são algemas, condenando meu povo com esses falsos dilemas. Sou negro, filho do sol, não canto pra te agradar em versos, canto minha vida em rimas, onde construo meu universo. Com meus pés descalços fui feito do fogo do bairro da lama. Tenho orgulho da minha pele divina, meu coração se incendeia em flamas. Não se assuste com o meu ideal, pois ele me guia. Do pensamento racional, não se deixe levar pelo seu emocional. Então ouça os tambores da libertação. Meu povo dança as batidas que afagam teu coração. Do pensamento platônico, duvido da sua falsa verdade. Pelo meu povo nascido da África, quero presenteá-los com liberdade. Bato de frente com a sua ignorância. Noto, rezarem para alcançar o paraíso na esperança. Mas cultivo um preconceito mal, pregando um mundano sem nenhuma tolerância. Quero ver então quando chegar o seu juízo final. Então ouça os tambores da libertação. Meu povo dança as batidas que afagam teu coração. Acredito no amor no meu eu interno. Peço a Deus que nos tire esse preconceito irracional. O que é justiça para você nos dias incertos? Onde as pessoas invertem o certo. Querem que meu povo continue imerso. Para eles não foda-se, continuo lutando pelo certo. Nem que nessa história eu tenho que rezar diante do inferno. E bom, essa é a minha poesia e eu acho que não tem mais tempo. Uma última coisa antes de vocês subirem é que eu gostaria de abordar esse projeto como não só uma causa sobre a luta sobre o racismo, mas sim falar sobre o desempenho e também como o Prêmio Integral denomina como o protagonismo de vocês, que é vocês não dependerem da escola, vocês não dependerem dos professores e nem dos coordenadores para fazerem algo a respeito ou falarem algo a respeito. A escola já dá esse espaço para a gente fazer essas coisas, essas palestras, esses meios de conscientização. Então, essa questão tem que vir de nós, alunos, entende? Tem que vir da nossa vontade, porque eu reconheço e conheço várias pessoas aqui que fariam projetos maiores do que esse. Seriam poetas maiores do que, por exemplo, a questão do Machado de Assis também, aqui. Tem pessoas incríveis e com um talento incrível aqui, só que ainda assim se sentem inseguros
em subir em um palco e falar sobre uma luta aqui, entende? Só que em uma situação como a nossa sociedade, não vale a pena ficar você calado. E também, qual que vai ser a próxima experiência que a gente vai ter depois da escola? A gente vai ser jogado pela sociedade e eu me questiono quando eu vou ter a próxima oportunidade, saindo da escola, de ter uma palestra como essa, entende? Então, o momento é agora, o instante é agora, entende? Então, essa questão aqui, eu gostaria de conscientizar sobre o racismo, porque isso não deve ficar calado, isso não deve ficar escondido das pessoas, isso deve sim ser falado, mas ainda assim, vocês precisam lutar pelas suas causas, porque, bom, afinal, as lutas não são individuais, essa luta é coletiva. Muito obrigado por estarem presentes aqui.